Meu marido me deixou 3 milhões de reais quando morreu. E eu decidi não contar isso a ninguém. Nem ao meu filho, nem à minha nora, nem à minha família. Essa decisão mudou completamente minha vida e me mostrou quem realmente se importava comigo e quem só estava interessado no que eu poderia oferecer. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Silvia, tenho 67 anos e 3 meses atrás perdi meu marido Eduardo de forma completamente inesperada. Foi numa manhã de segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, quando ele estava tomando café e lendo o jornal como fazia todas as manhãs há 45 anos de casamento. Ele comentou sobre uma notícia qualquer, tomou o último gole de café e então simplesmente levou a mão ao peito e caiu da cadeira. Ataque cardíaco fulminante, disseram os médicos no hospital. Ele já havia partido antes mesmo da ambulância chegar. Não houve tempo para despedidas, para últimas palavras, para nada. Eduardo simplesmente se foi, deixando um vazio imenso na minha vida e uma casa silenciosa demais. O funeral foi doloroso. Meu filho único, Marcelo, de 40 anos, veio com a esposa Fernanda. Ele chorou bastante. Afinal, era o pai dele. Mas Fernanda manteve aquela expressão educadamente triste que se usa em funerais de pessoas que não conhecíamos bem. Eduardo nunca foi próximo da nora, e ela nunca fez esforço para mudar isso. As semanas seguintes foram um borrão de dor, solidão e burocracia. Documentos para assinar, contas para fechar, decisões para tomar. Marcelo me ligava todos os dias verificando se eu estava bem, mas as ligações eram breves e um pouco formais. Fernanda nunca ligou sozinha, apenas aparecia quando Marcelo fazia videochamada, acenando educadamente ao fundo. 3 semanas após o funeral, recebi um telefonema do Dr. Tavares, advogado que cuidava dos assuntos legais de Eduardo há mais de 20 anos. Eu conhecia o doutor. Tavares de eventos sociais, mas nunca havia tratado diretamente de negócios com ele. Eduardo sempre cuidava dessas coisas. Dona Silvia, preciso marcar uma reunião urgente com a senhora. É sobre o inventário e alguns assuntos importantes deixados pelo Sr. Eduardo. Ele disse no telefone, sua voz formal, mas gentil. Claro, doutor. Pode ser amanhã de manhã? Perfeito. Às 10 horas no meu escritório. E Dona Silvia, venha sozinha, por favor. É importante que conversemos em particular primeiro. Aquela última frase me intrigou. Por que eu precisava ir sozinha? Seria algum problema com dívidas? Eduardo teria deixado alguma complicação financeira que eu desconhecia? Na manhã seguinte, me arrumei com cuidado e dirigi até o elegante escritório do Dr. Tavares, no centro da cidade. A sala de espera era decorada com bom gosto e fui recebida imediatamente pela secretária que me conduziu até a sala privada dele. Dona Silvia, muito obrigado por vir. Dr. Tavares se levantou para me cumprimentar. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau e ar sério, mas não frio. Por favor, sente-se. Temos muito para conversar. Ele abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Dona Silvia, vou ser direto com a senhora. O Sr. Eduardo era meu cliente há mais de 20 anos. E nesses anos ele me confiou alguns, digamos, projetos financeiros que manteve em sigilo até mesmo da senhora. Meu coração acelerou. Sigilo? Eduardo tinha segredos financeiros? Não no sentido negativo da palavra. Ele se apressou em esclarecer. O Sr. Eduardo era um homem extremamente inteligente e precavido. Ele fez investimentos ao longo dos anos, ações, fundos, algumas propriedades pequenas, e pediu para que eu gerenciasse tudo discretamente. Ele queria construir um patrimônio sólido para garantir o futuro da senhora caso algo acontecesse com ele. Eu não sabia de nada disso, murmurei, ainda processando a informação. Ele queria que fosse surpresa. O Sr. Eduardo me deixou instruções específicas. Em caso de falecimento dele, eu deveria revelar tudo à senhora e ajudá-la com a transferência dos bens. Dr. Tavares empurrou alguns documentos na minha direção. Dona Silvia, a senhora acabou de se tornar herdeira de aproximadamente 3 milhões de reais em ativos líquidos, além da casa onde a senhora mora que está quitada, e 2 apartamentos pequenos que ele comprou como investimento há anos. O mundo parou naquele momento. 3 milhões de reais. Eu, Silvia,
que sempre vivi uma vida confortável, mas modesta, que sempre fui cuidadosa com cada centavo, agora tinha 3 milhões de reais. Doutor, isso não pode estar certo. Eduardo era professor universitário aposentado. Como ele conseguiu juntar tudo isso? Investimentos inteligentes ao longo de décadas, dona Silvia. Ele começou pequeno, nos anos 80, comprando ações quando estavam baratas. Reinvestiu os lucros, diversificou, sempre com orientação profissional. O senhor Eduardo era um homem visionário. Ele sorriu gentilmente. E tudo isso agora pertence à senhora. Passei as 2 horas seguintes ouvindo o doutor Tavares explicar cada investimento, cada propriedade, cada número daquele patrimônio impressionante que meu marido havia construído em silêncio. Quando saí do escritório, minha cabeça girava com informações e possibilidades. No caminho de casa, parei num café e me sentei sozinha com uma xícara de chá, tentando processar tudo. Eduardo tinha me deixado rica. Muito rica. Rica o suficiente para nunca mais me preocupar com dinheiro pelo resto da minha vida. Mas junto com essa descoberta, veio uma decisão que tomei ali mesmo, naquele café, enquanto observava pessoas comuns passando pela rua. Eu não contaria a ninguém sobre essa herança. Pelo menos não imediatamente. Queria ver como meu filho e minha nora agiriam acreditando que eu estava na mesma situação financeira modesta de sempre. Queria observar quem se importava genuinamente comigo e quem só estava interessado no que eu poderia oferecer. Algo no meu instinto me dizia que essa decisão revelaria verdades importantes. E como eu descobriria nas semanas seguintes, meu instinto estava absolutamente certo. 2 semanas após a reunião com o Dr. Tavares, recebi um telefonema do meu filho Marcelo. Era uma sexta-feira à noite, e eu estava jantando sozinha na cozinha, um hábito que ainda me deixava triste, acostumada que estava a jantar com Eduardo todos os dias por 45 anos. Mãe, a Fernanda e eu estivemos conversando. Ele começou, seu tom um pouco hesitante. Faz quase 2 meses que o pai faleceu, e você está morando sozinha naquela casa grande. A gente está preocupado com você. Estou bem, filho. Aos poucos vou me acostumando, respondi, sentindo uma pontada de emoção genuína pela preocupação dele. Mãe, a gente queria fazer um convite. Que tal você vir morar aqui com a gente por um tempo? Só até você se organizar melhor, entender a situação financeira, essas coisas. Nossa casa tem um quarto extra que praticamente não usamos. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz de Fernanda ao fundo, claramente não sussurrando o suficiente. Fala que é temporário, Marcelo. Deixa bem claro. Meu filho tossiu, constrangido. Seria temporário, mãe. Só até você ficar mais estável emocionalmente e financeiramente. O que você acha? Aquele financeiramente não passou despercebido. Eles achavam que eu estava com problemas de dinheiro. E tecnicamente, do ponto de vista deles, fazia sentido. Uma viúva de 67 anos vivendo apenas com a pensão do marido falecido. Deixa eu pensar no seu convite, filho. Te respondo até amanhã, pode ser? Naquela noite, não consegui dormir direito. Parte de mim queria recusar o convite. Tinha minha casa, minha privacidade, e agora, secretamente, tinha recursos financeiros mais que suficientes. Mas outra parte via naquele convite uma oportunidade de observar mais de perto como meu filho e principalmente minha nora me tratariam quando achassem que eu era uma carga financeira. No sábado de manhã, liguei de volta. Marcelo, aceito o convite. Mas só por algumas semanas mesmo, até eu me organizar melhor. Que ótimo, mãe! A Fernanda vai adorar, ele disse com entusiasmo que não soou completamente genuíno. Uma semana depois, no dia 15 de fevereiro de 2024, me mudei para a casa do meu filho. Era uma casa bonita num bairro de classe média, 3 quartos, bem cuidada, mas sem luxos excessivos. Marcelo trabalhava como gerente numa empresa de logística e Fernanda era professora de ensino médio. Eles não tinham filhos. Fernanda sempre deixou claro que não queria, e Marcelo aceitou essa decisão. Quando cheguei com minhas malas, Fernanda me recebeu na porta com um sorriso que não alcançava os olhos. Dona Silvia, bem-vinda. O quarto já está arrumado para a senhora. Obrigada, querida. Vou tentar incomodar o mínimo possível.
Ah, não se preocupe, ela disse, mas seu tom tinha uma ede sutil. Só lembrando que, como a senhora vai morar aqui, seria justo contribuir com algumas despesas, né? Água, luz, internet, tudo aumentou muito. Marcelo, que estava trazendo minhas malas do carro, interveio rapidamente. Fernanda, depois a gente conversa sobre isso. Não, ela está certa, eu disse calmamente. É justo eu contribuir. Podemos conversar sobre valores durante a semana. O quarto que me deram era o menor da casa. Antigo escritório que eles haviam convertido em quarto de hóspedes. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para o muro do vizinho. Não era confortável, mas era temporário. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Os primeiros dias foram toleráveis. Marcelo saía cedo para trabalhar e voltava tarde. Fernanda tinha horários mais flexíveis e estava em casa parte do tempo. Eu tentava ajudar com tarefas domésticas, mas Fernanda sempre tinha comentários sutis. Dona Silvia, a senhora lavou a louça, mas deixou respingos na pia. Pode limpar direitinho? Dona Silvia, quando for usar a TV da sala, pode não colocar muito alto? Eu preciso de silêncio para corrigir provas. Dona Silvia, a senhora usou o amaciante caro nas suas roupas. Esse é para ocasiões especiais. Poderia usar o comum? Cada comentário era feito com um sorriso educado, mas o tom era sempre de leve reprovação. Como se eu fosse uma hóspede inconveniente que precisava ser constantemente lembrada das regras da casa. Na primeira segunda-feira, durante o jantar, Fernanda trouxe à tona a questão financeira. Dona Silvia, calculei aqui, com água, luz, internet e um rateio da comida, seria justo a senhora contribuir com uns R$ 800 por mês. O que acha? Marcelo quase engasgou com o arroz. Fernanda, R$ 800 é muito. A mãe só recebe a pensão. E daí? Ela está morando aqui, usando tudo. A gente não é hotel de graça. Fernanda manteve o sorriso, mas havia dureza em seus olhos. Tudo bem, eu disse calmamente, observando a dinâmica entre eles. Posso pagar os R$ 800. Mãe, não precisa... Marcelo tentou protestar. Filho, sua esposa está certa. É justo eu contribuir. Eu sorri para Fernanda, que pareceu satisfeita por ter vencido aquela pequena batalha. Naquela noite, deitada na cama desconfortável do quarto pequeno, pensando nos R$ 3 milhões que ninguém sabia que eu tinha, quase ri da ironia da situação. Ali estava eu, uma mulher rica, sendo cobrada R$ 800 para morar num quarto minúsculo e ser tratada como um fardo. Mas eu tinha feito uma escolha. Tinha decidido manter o segredo para ver o verdadeiro caráter das pessoas ao meu redor. E a cada dia que passava, estava vendo exatamente isso. Fernanda não demonstrava afeto genuíno. Cada interação era transacional, calculada. Ela me tolerava porque era a mãe do marido, não porque se importava comigo. E Marcelo, meu filho querido, parecia intimidado pela esposa demais para me defender adequadamente. Era doloroso perceber essas coisas, mas também era esclarecedor. E eu sabia que em breve, muito em breve, teria a oportunidade perfeita para revelar quem eu realmente era e observar como eles reagiriam. Aquela oportunidade chegaria na segunda-feira seguinte, de uma forma que nenhum de nós poderia prever. A segunda-feira amanheceu com um céu cinzento típico de fim de fevereiro. Eu havia acordado cedo, como sempre fazia, e estava na cozinha preparando meu café quando Fernanda apareceu, já arrumada para ir à escola onde dava aulas. Marcelo havia saído mais cedo para uma reunião importante no trabalho. Bom dia, dona Silvia, ela disse, pegando uma maçã da fruteira e colocando na bolsa. Seu tom era mecânico, sem calor genuíno. Bom dia, querida. Vai ter um bom dia na escola? Se os alunos se comportarem, sim. Ela respondeu, checando o celular enquanto falava comigo, deixando claro que a conversa não era sua prioridade. Foi naquele momento que decidi fazer o teste. Um teste simples, mas revelador. Algo que me mostraria de uma vez por todas o verdadeiro caráter da minha nora. Fernanda, posso te pedir um favor? Perguntei, mantendo minha voz casual. Ela levantou os olhos do celular, claramente impaciente. Sim? Mas seja rápida, vou me atrasar.
Eu preciso ir à padaria comprar pão fresco para o café, mas esqueci de sacar dinheiro ontem. Você poderia me emprestar R$ 20? Te devolvo ainda hoje quando Marcelo voltar. Fernanda parou completamente o que estava fazendo. Olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia desprezo. A senhora está me pedindo R$ 20 emprestados? Sim, só até hoje. É que acabou o pão e... Dona Silvia. Ela interrompeu, colocando a mão na cintura naquela postura que conheci bem nas últimas semanas. A postura de quem estava prestes a dizer algo desagradável. A senhora está morando aqui há 2 semanas, pagando apenas R$ 800 de contribuição, que sinceramente mal cobre suas despesas, e agora está me pedindo dinheiro emprestado? São só R$ 20, Fernanda. Vou devolver hoje mesmo. Ela riu. Uma risada alta, sem humor, que ecoou pela cozinha. Vai trabalhar, velha folgada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu fiquei parada, segurando minha xícara de café, processando as palavras que acabara de ouvir. Velha folgada. Minha nora havia me chamado de velha folgada por pedir R$ 20 emprestados. Fernanda não parou por aí. Pegou a bolsa e caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Sabe qual é o seu problema, dona Silvia? A senhora acha que pode viver às custas dos outros. Primeiro viveu às custas do seu marido a vida inteira, e agora quer viver às custas do Marcelo. Mas eu não vou permitir isso. Aqui você paga suas contas ou procura outro lugar para morar. Fernanda. Tentei falar, mas ela estava numa onda agora, liberando claramente frustrações acumuladas. E sabe o que mais? Estou cansada de fingir que está tudo bem. Você está atrapalhando nossa rotina, nosso casamento, nossa vida. A gente não pediu para você vir morar aqui. Foi o Marcelo que ficou com pena, mas eu sempre soube que seria um problema. Naquele momento, a vizinha do lado, Dona Carmen, estava passando na calçada em frente à casa e claramente ouviu os gritos. Parou, olhando para nossa direção com aquela expressão de quem acabou de presenciar um escândalo suculento. Fernanda percebeu a audiência e aumentou ainda mais o volume, como se quisesse garantir que todos ouvissem. Vai trabalhar, procura um emprego. Aos 67 anos ainda dá para fazer alguma coisa útil em vez de ficar pedindo esmola de R$ 20. Ela saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado na casa. Através da janela, vi Dona Carmen balançando a cabeça com desaprovação, embora eu não tivesse certeza se a desaprovação era direcionada a mim ou a Fernanda. Sentei-me à mesa da cozinha, ainda segurando minha xícara de café, que agora estava fria. Olhei ao redor daquela cozinha que não era minha, naquela casa onde claramente não era bem-vinda, e senti uma calma estranha me invadir. Não era raiva, não era tristeza, era clareza absoluta. Fernanda havia mostrado seu verdadeiro rosto. Não apenas em palavras privadas, mas publicamente, na frente de vizinhos, sem se importar com minha dignidade ou reputação. Ela me via como um fardo, uma velha inútil que estava atrapalhando sua vida perfeita. Peguei meu celular e enviei uma mensagem rápida para Dr. Tavares. Preciso acessar os fundos. Vou me mudar. Quanto tempo leva para transferir R$ 500 mil para minha conta corrente? A resposta veio em menos de 5 minutos. Dona Silvia, posso fazer a transferência ainda hoje. Até o fim da tarde o dinheiro estará disponível. Está tudo bem? Está tudo ótimo, doutor. Melhor do que nunca. Por favor, proceda com a transferência. Terminei meu café frio e comecei a planejar. Não apenas uma mudança, mas uma declaração. Fernanda queria que eu fosse trabalhar e parasse de viver às custas dos outros? Perfeito. Eu mostraria a ela exatamente quem era Silvia. Liguei para uma imobiliária de alto padrão que havia visto anúncios na internet. Bom dia, estou procurando um apartamento para alugar. Algo grande, bem localizado, mobiliado. Posso pagar 6 meses adiantado. Quando posso ver opções? Temos várias opções excelentes, senhora. Pode vir hoje mesmo às 14 horas? Perfeito. Estarei aí. Em seguida, liguei para uma empresa de mudanças. Não qualquer empresa de mudanças. A mais cara e eficiente da cidade. Aquela que atendia clientes de alto padrão. Preciso de um serviço de mudança para amanhã de manhã, bem cedo. Vou precisar de equipe completa, embalagem de tudo e transporte cuidadoso.
Claro, senhora. Qual o endereço de origem e destino? Dei o endereço da casa de Marcelo. O destino vou confirmar ainda hoje, mas preparem a equipe para amanhã, às 8 horas da manhã. Quando Marcelo chegou em casa às 18 horas, encontrou-me sentada na sala, calma e composta. Ele parecia cansado do dia de trabalho. Oi, mãe. Como foi seu dia? Olhei para meu filho, o homem que carreguei no ventre, que criei com tanto amor, que eduquei da melhor forma que pude. E disse 3 palavras simples, calmas, definitivas. Vou me mudar. A expressão no rosto dele mudou de cansaço para confusão em segundos. O quê? Mudar? Por quê? Marcelo, sua esposa me chamou de velha folgada hoje de manhã porque pedi R$ 20 emprestados para comprar pão. Gritou isso alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Disse que estou atrapalhando a vida de vocês. Ele empalideceu. Mãe, eu não sabia. A Fernanda não me contou nada. E você está surpreso? Perguntei gentilmente. Filho, nas últimas 2 semanas, quantas vezes você me defendeu quando ela fez comentários maldosos? Quantas vezes você enfrentou sua esposa quando ela me tratou como um fardo? Marcelo abriu e fechou a boca, sem palavras. Amanhã de manhã vou sair daqui. Já está tudo organizado. Mas mãe, para onde você vai? Como vai pagar aluguel? Deixa eu conversar com a Fernanda. Levantei-me e coloquei a mão no ombro dele. Filho, não se preocupe comigo. Vou ficar bem. Melhor do que você imagina. E saí da sala, deixando meu filho sentado em confusão, sem fazer ideia do que estava por vir. A noite foi tensa na casa de Marcelo. Ouvi quando Fernanda chegou por volta das 20 horas e imediatamente a discussão começou. Mesmo do meu quarto pequeno, com a porta fechada, conseguia ouvir as vozes exaltadas vindas do quarto do casal. Você chamou minha mãe de velha folgada? A voz de Marcelo estava alterada, algo raro nele. E daí? Ela é. Pediu R$ 20 emprestados, Marcelo. R$ 20. Isso é patético. É minha mãe, Fernanda. Você não pode tratá-la assim. Ah, agora você se importa? Essas 2 semanas você mal ficou em casa. Me deixou sozinha lidando com ela o tempo todo. E agora vem me dar sermão? A discussão continuou por mais de 1 hora. Eventualmente, o silêncio voltou. Mas era um silêncio pesado, carregado de ressentimento. Dormi poucas horas naquela noite, ansiosa pelo que viria pela manhã. Acordei às 6 da manhã e comecei a arrumar minhas poucas coisas silenciosamente. Roupas, documentos, alguns objetos pessoais. Tudo cabia em 2 malas. Às 7h30, Marcelo bateu na porta do quarto. Mãe, podemos conversar? Entra, filho! Ele entrou, parecendo ter dormido tão pouco quanto eu. Mãe, eu conversei com a Fernanda. Ela está arrependida. Promete que vai se desculpar. Por favor, não vá embora assim. Marcelo, não é só sobre ontem. É sobre como tenho sido tratada desde que cheguei. Sua esposa me vê como um fardo e eu não vou ficar onde não sou bem-vinda. Mas para onde você vai? Como vai se sustentar? Sorri gentilmente. Filho, confie em mim. Vou ficar bem. Às 8 horas em ponto, como prometido, 3 caminhões grandes da empresa de mudanças premium executivas, pararam em frente à casa. A vizinhança inteira parou para observar. Não era comum ver caminhões daquele porte e qualidade naquele bairro de classe média. 6 homens uniformizados desceram dos caminhões, todos educados e profissionais. O supervisor, um homem de uns 45 anos chamado Roberto, se aproximou. Dona Silvia, bom dia, sou Roberto, supervisor da equipe. Viemos fazer sua mudança. Pode nos indicar quais itens devem ser transportados? Marcelo, que estava na porta observando tudo boquiaberto, interveio. Mãe, que empresa de mudanças é essa? Eles parecem caríssimos. São eficientes, filho. É o que importa. Fernanda havia saído do quarto ao ouvir o barulho dos caminhões. Quando viu a cena, ficou parada na porta, os olhos arregalados. Dona Silvia quer levar apenas as 2 malas dela, eu expliquei para Roberto. Mas tem alguns móveis e caixas que estão armazenados na minha antiga casa. A equipe pode ir lá buscar? Tenho as chaves. Claro, senhora. Qual o endereço?
Dei o endereço da casa onde morei com Eduardo por décadas. A casa que ainda era minha, quitada e esperando. A equipe vai lá, embala tudo com cuidado e leva direto para o novo endereço. Roberto confirmou, tomando nota num tablet profissional. Marcelo me puxou de lado, sua voz baixa e urgente. Mãe, essas empresas cobram uma fortuna. Você tem dinheiro para isso? Deixa eu te ajudar. Filho, eu já paguei. Tudo resolvido. Mas como? De onde você tirou dinheiro para uma empresa dessas? Tenho minhas economias. Respondi vagamente, apreciando a confusão no rosto dele. Os vizinhos começaram a se aglomerar na calçada, observando o espetáculo. Dona Carmen, a mesma que havia presenciado a humilhação de ontem, estava no grupo, sussurrando com outras mulheres. Pensei que a dona Silvia estivesse sem dinheiro. Ouvi uma delas comentar. Pois é, mas olha o tamanho desses caminhões. Isso aí não é barato não. Enquanto a equipe trabalhava com eficiência impressionante, embalando minhas malas com cuidado profissional, Fernanda finalmente se aproximou. Sua expressão era difícil de ler. Mistura de confusão, constrangimento e algo que parecia preocupação. Dona Silvia, Sobre ontem, eu estava estressada. Não era para ter falado daquele jeito. Olhei para ela calmamente. Fernanda, quando uma pessoa mostra quem realmente é, devemos acreditar nela. Você mostrou ontem o que realmente pensa de mim. Não há problema nisso. Apenas não vou mais ficar onde não sou respeitada. Mas essa mudança toda, você tem certeza que pode pagar por isso? Não quer que o Marcelo ajude? Ah, ali estava. Não era preocupação genuína comigo. Era curiosidade sobre como eu estava pagando por tudo aquilo. Provavelmente temendo que Marcelo estivesse gastando dinheiro que eles não tinham. Está tudo sob controle, Fernanda. Não se preocupe. Roberto se aproximou com seu tablet. Dona Silvia, terminamos de carregar suas malas. A outra equipe já está a caminho da sua residência anterior para buscar os móveis. Confirmando o endereço de entrega. Edifício Mirante Imperial, apartamento 502, correto? Correto. Confirmei. Marcelo quase engasgou. Edifício Mirante Imperial? Mãe, aquilo é um dos prédios mais caros da cidade. Apartamentos lá custam uma fortuna. Estou alugando, filho. Um lugar confortável para recomeçar minha vida. Mas quanto é o aluguel? Você não pode se dar ao luxo de... Marcelo. Interrompi gentilmente, mas com firmeza. Sua preocupação é linda, mas desnecessária. Estou perfeitamente capaz de gerenciar minhas próprias finanças. Virei-me para Roberto. Pode confirmar com a portaria do edifício que chegarei lá por volta das 10 horas. Já confirmei, dona Silvia. Eles estão esperando a senhora e nossa equipe. Peguei minha bolsa. Uma bolsa cara que havia comprado ontem à tarde junto com algumas roupas novas, todas pagas à vista com o dinheiro recém-transferido. Era uma bolsa que custava mais do que Fernanda ganhava em um mês inteiro. Bem, acho que é hora de ir, disse, olhando uma última vez para aquela casa onde passei 2 semanas incômodas. Marcelo estava visivelmente angustiado. Mãe, eu não entendo. Como você está pagando por tudo isso? O que está acontecendo? Filho, às vezes as coisas não são como parecem. Eu estava em uma situação difícil após a morte do seu pai. Não financeiramente, mas emocionalmente. Decidi aceitar seu convite para ver se conseguia reconstruir laços familiares. Mas percebi que alguns laços não podem ser reconstruídos quando nunca foram sólidos para começar. Fernanda tinha o rosto vermelho agora, claramente processando as implicações das minhas palavras. A senhora está dizendo que tinha dinheiro o tempo todo? Sorri gentilmente, sem confirmar nem negar. Estou dizendo que aprendi muito nessas 2 semanas sobre quem se importa genuinamente comigo, e por isso sou grata. Entrei no carro da empresa de mudanças, um SUV luxuoso que faziam parte do serviço premium, e acenei pela janela. A última imagem que tive foi de Marcelo parado na calçada, confuso e preocupado, enquanto Fernanda estava ao lado dele, pálida como uma folha de papel, finalmente entendendo que talvez tivesse cometido um erro muito, muito grande. Enquanto o carro seguia em direção ao meu novo apartamento, permiti-me um pequeno sorriso de satisfação. O jogo estava apenas começando. O edifício Mirante Imperial era exatamente como as fotos que eu havia visto no site da imobiliária. Mas, na verdade,
era ainda mais impressionante pessoalmente. Localizado numa das áreas mais nobres da cidade, o prédio de 25 andares tinha fachada moderna de vidro espelhado, jardins impecáveis na entrada e uma portaria que mais parecia o lobby de um hotel 5 estrelas. Quando o SUV parou em frente à entrada principal, um manobrista uniformizado se aproximou imediatamente. Bom dia, Dona Silvia Santos. Sim, sou eu. Bem-vinda ao Mirante Imperial. Já avisamos a administração sobre sua chegada. O síndico, Sr. Maurício, está esperando para fazer sua recepção. Roberto e sua equipe começaram a descarregar as malas enquanto eu entrava no hall. O piso era de mármore brilhante, havia quadros modernos nas paredes e um lustre impressionante no teto. Jamais em 45 anos de casamento havia morado em um lugar assim luxuoso. Dona Silvia, que prazer recebê-la! Um homem elegante de uns 50 anos se aproximou com a mão estendida. Sou Maurício, síndico do edifício. Já temos tudo preparado para a senhora. O apartamento 502 foi vistoriado ontem e está impecável. Obrigada, Sr. Maurício. A imobiliária nos informou que a senhora pagou 6 meses adiantados. É um prazer ter uma moradora tão organizada. Ele disse com um sorriso aprovador que deixava claro que dinheiro adiantado significava respeito automático naquele lugar. Subimos pelo elevador espelhado até o 5º andar. Quando as portas se abriram, já era possível sentir a diferença. O corredor tinha carpete luxuoso, iluminação indireta suave e o cheiro sutil de perfume de ambiente caro. O apartamento 502 ficava no final do corredor. Maurício abriu a porta com a chave eletrônica e me convidou a entrar primeiro. Seja bem-vinda ao seu novo lar. Entrei e simplesmente parei, absorvendo tudo. O apartamento era deslumbrante. A sala era ampla e clara, com piso de madeira de lei e enormes janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A cozinha era moderna e totalmente equipada com eletrodomésticos de última geração. Havia 3 suítes, a master com closet e banheira de hidromassagem, uma sala de jantar separada, uma varanda enorme com churrasqueira e até um escritório pequeno. O apartamento tem 180 metros quadrados, Maurício explicava orgulhosamente. Todas as suítes têm ar-condicionado. O prédio oferece piscina aquecida, sauna, academia completa, salão de festas e garagem para 2 carros. A segurança é 24 horas, com câmeras em todos os andares. É perfeito, murmurei, ainda processando que aquele seria meu lar. A equipe de mudanças chegou logo em seguida com os móveis da minha antiga casa. Meu sofá antigo mais confortável, a estante de livros que Eduardo havia feito décadas atrás, nossa cama de casal, quadros com fotos de família. Ver aquelas peças da minha vida anterior naquele espaço moderno criava um contraste interessante, o velho e o novo, o passado e o futuro se encontrando. Roberto e sua equipe trabalharam com impressionante eficiência por 3 horas, montando móveis, organizando caixas, pendurando quadros onde eu indicava. Quando terminaram, o apartamento já parecia habitado, acolhedor apesar do luxo. Pronto, Dona Silvia. Tudo instalado e organizado. A senhora precisa de mais alguma coisa? Roberto perguntou. Está perfeito. Muito obrigada pelo excelente trabalho. Dei uma gorjeta generosa para cada membro da equipe. R$ 200 por pessoa. Algo que os fez sorrir largamente e agradecer efusivamente. Quando finalmente fiquei sozinha no apartamento, caminhei até a varanda e me apoiei no corrimão, olhando a cidade lá embaixo. De onde eu estava, podia ver parques, prédios elegantes, até um pedaço do lago municipal ao longe. Era uma vista que custava milhares de reais por mês, e eu podia pagar sem pestanejar. Meu telefone tocou. Era Marcelo, pela 5ª vez desde que saí da casa dele. Dessa vez, atendi. Mãe, finalmente, onde você está? Está tudo bem? Por favor, me fala onde você foi morar. Estou bem, filho. Melhor do que estive em muito tempo. Mas, mãe, aquele endereço que o supervisor falou? Edifício Mirante Imperial? Mãe, você tem ideia de quanto custa morar ali? Tenho ideia sim, Marcelo. E posso pagar. Houve um silêncio do outro lado. Mãe, o que está acontecendo? De onde você tirou dinheiro para isso tudo?
Você vendeu a casa? Pegou o empréstimo? Está se endividando? Marcelo, filho querido, vou te contar a verdade porque você merece saber. Mas quero fazer isso pessoalmente. Você pode vir aqui amanhã à tarde? Sozinho, por favor. Só você e eu. Sozinho? Sem a Fernanda? Sem a Fernanda. Isso é entre mãe e filho. Ele hesitou. Ela vai ficar brava. Marcelo, você tem 40 anos. Pode tomar suas próprias decisões. Venha amanhã às 15 horas. Vou te mandar o endereço completo. Depois de desligar, passei o resto da tarde organizando meus pertences. Pendurei as roupas novas que havia comprado no closet amplo. Arrumei os produtos de beleza, caros no banheiro de mármore. Coloquei lençóis de algodão egípcio na cama king size. À noite, preparei um jantar simples na cozinha luxuosa. Omelete com ervas, salada fresca e um copo de vinho que comprei na adega especializada do térreo do prédio. Comi sozinha na varanda, observando as luzes da cidade se acenderem uma por uma enquanto o sol se punha. Não me sentia solitária. Sentia-me livre. Livre das cobranças mesquinhas de Fernanda. Livre dos comentários maldosos e dos olhares de julgamento. Livre para ser simplesmente Sílvia. Não a sogra inconveniente, não a viúva coitada, mas uma mulher de 67 anos com recursos, dignidade e toda uma vida pela frente. Antes de dormir, enviei uma mensagem para Dr. Tavares. Doutor Tavares, obrigada por agilizar a transferência. Estou bem estabelecida no novo apartamento. Amanhã vou revelar tudo ao meu filho. Creio que é hora. A resposta veio rápida. Fico feliz, dona Sílvia. O senhor Eduardo ficaria orgulhoso de ver a senhora tão forte e decidida. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Deitei-me na cama confortável, entre lençóis macios, em um quarto com vista para a cidade iluminada. Pensei em Fernanda, que naquele exato momento provavelmente estava em pânico, percebendo que havia subestimado completamente sua sogra. Pensei em Marcelo, confuso e preocupado, tentando entender o que estava acontecendo. E pensei em Eduardo, meu querido marido, que havia trabalhado em silêncio por décadas para garantir que eu tivesse exatamente isso: segurança, conforto e a capacidade de nunca depender de ninguém. Obrigada, meu amor. Sussurrei para o quarto vazio. Você me deu não apenas dinheiro, mas liberdade. E pela primeira vez desde sua morte, dormi profundamente, sem pesadelos, sem angústia. Apenas paz. A nova vida começou para valer já na manhã seguinte. Acordei com os primeiros raios de sol entrando pelas janelas imensas do quarto. Levantei devagar, apreciando o silêncio acolhedor e o aroma de café que eu mesma preparava, sem críticas, sem pressas. A liberdade tinha sabor, e aquele era o início de um novo ciclo. Meu dia se desenrolou em um ritmo lento, mas cuidadosamente planejado. Primeiro, comecei a cuidar de mim como há anos não fazia. Agendei uma consulta em um dos melhores salões de beleza da cidade, onde fui recebida como cliente VIP. Unhas feitas, cabelo tratado, massagem relaxante. A cada gesto de autocuidado, uma culpa antiga se desmanchava, dando lugar a um sentimento de valor próprio. Na semana seguinte, matriculei-me em 2 cursos, pintura em aquarela e espanhol. A arte sempre mexeu comigo, mas era tida como futilidade para Eduardo, e depois, um luxo injustificável para uma viúva sobrevivendo da aposentadoria, como todos achavam que era o meu caso. O curso era uma comunidade vibrante de idosos e jovens artistas. Fui acolhida desde o início, e rapidamente preparei minha primeira exposição no hall do próprio edifício, recebendo elogios sinceros dos vizinhos. O curso de espanhol era 2 vezes por semana numa escola tradicional, em turma cheia de jovens profissionais querendo viajar. Na minha idade, eu era exceção, mas nunca me senti deslocada. A professora, Lúcia, me elogiou logo nas primeiras aulas. Dona Sílvia, sua pronúncia é maravilhosa. Já pensou em fazer viagens culturais para a Espanha? E eu ri, prometendo a mim mesma conhecer Barcelona ainda aquele ano. O contato com Marcelo tornou-se mais raro. Ele ligava quase todos os dias, mas era sempre para saber se eu estava precisando de alguma coisa, nunca para conversar de verdade. Mantenho a resposta breve e educada. Estou ótima, filho.
Aproveite sua semana. Fernanda não mandava mensagens, mas sabia, através de Marcelo e das redes sociais que comecei a usar discretamente, do apartamento novo, dos cursos, dos luxos sutis. Comecei a notar curtidas curiosas e, eventualmente, uma mensagem indireta. Vi suas fotos na exposição. Que apartamento lindo! Ignorei. Quanto mais distante ficava da rotina dependente e sufocante da casa deles, mais recuperava minha autoestima e minha identidade. Aos poucos, voltei a andar sozinha pelo centro, a experimentar restaurantes diferentes, a viajar em pequenas escapadas de fim de semana para cidades próximas. Em um desses finais de semana, comprei passagens para Salvador, cidade que Eduardo sempre quis conhecer, mas jamais foi por economia. Hospedei-me num hotel charmoso e caminhei horas sozinha pelo Pelourinho. Tirei fotos coloridas para minha nova exposição, comi acarajé na rua, dancei até o começo da madrugada no hotel. Nunca me senti tão viva e tão dona de mim. No consultório médico, finalmente marquei o check-up que vinha adiando há anos por falta de prioridade. Atendimento particular, laboratório de referência, exames de imagem, checklist de fisioterapia. Com recursos, decidi investir em bem-estar. Fechei pacotes de pilates, hidroginástica e até personal trainer. Não por vaidade, mas porque simplesmente podia. Em meio a tudo isso, selecionei parte do dinheiro para doações a um asilo municipal em segredo. Fiz questão de visitar o local anonimamente e conversar com as senhoras residentes. Uma delas, Dona Lourdes, comentou: "O povo acha que pobre só precisa de comida. Mas o que a gente mais sente falta é de dignidade." Aquilo mexeu comigo profundamente. No meu condomínio, tornei-me figura simpática e ativa em eventos sociais. Promovi chás beneficentes, incentivei rodas de leitura e festas temáticas. Pela primeira vez, fazia parte de uma comunidade que me via além do papel de mãe ou sogra. A cada semana, sentia-me mais leve, mais renovada e mais realizada. Agora, quando deitava à noite, não havia mais dor ou ressentimento. Havia um contentamento silencioso, a certeza de que eu não era fardo de ninguém, mas protagonista lúcida da minha própria existência. Enquanto isso, Marcelo e Fernanda observavam à distância, cada vez mais desconcertados com a mulher plena, autônoma e sofisticada que surgia, e mal podiam imaginar. A transformação de Silvia estava só começando. 6 semanas haviam se passado desde que me mudei para o edifício Mirante Imperial, e minha vida estava numa trajetória completamente diferente. Mas enquanto eu vivia plenamente, algo estava acontecendo do outro lado da cidade, algo que eu só descobriria depois. Fernanda estava obcecada. Desde o dia que me viu partir em caminhões de luxo para um dos endereços mais caros da cidade, ela não conseguia pensar em outra coisa. Como uma professora de escola pública com pensão modesta conseguia pagar por tudo aquilo? A dúvida a consumia durante as aulas, durante as noites, durante cada momento livre. "Marcelo, sua mãe está escondendo algo", ela dizia repetidamente ao marido. "Ninguém sai de estar pedindo R$ 20 emprestados para morar no Mirante Imperial em questão de dias sem ter alguma fonte secreta de dinheiro. Mãe disse que tem suas economias", Marcelo respondia, mas até ele parecia pouco convencido. "Economias? Marcelo, acorda. Aquele apartamento custa no mínimo R$ 8.000 de aluguel por mês. Fora condomínio, que deve ser outros 2.000. Como uma aposentada paga isso com economias?" A paranoia de Fernanda cresceu quando ela passou em frente ao edifício por acaso e viu pela entrada de vidro o hall luxuoso. Perguntou discretamente ao porteiro sobre os valores e ele, sem saber quem ela era, comentou: "Apartamentos aqui são para público de alto padrão. A maioria dos moradores são empresários, médicos, advogados bem-sucedidos." Foi quando Fernanda tomou uma decisão que mudaria tudo. Contratou um investigador particular. Não qualquer investigador. Procurou no Google "investigador particular discreto" e encontrou Sandro Matos, um homem de 45 anos que trabalhava principalmente com casos de infidelidade e investigações financeiras. O encontro aconteceu num café discreto no centro da cidade, numa quinta-feira à tarde, enquanto Marcelo estava trabalhando. Fernanda chegou nervosa,
olhando ao redor como se alguém pudesse reconhecê-la. Senhora Fernanda? Sandro se levantou quando ela entrou. Era um homem comum, de aparência discreta. Exatamente o tipo que passaria despercebido numa investigação. Sim, sou eu. Obrigada por vir. Sem problemas. Pelo telefone você disse que precisa investigar questões financeiras de uma pessoa? Fernanda baixou a voz, mesmo estando num canto isolado. É minha sogra, Silvia Santos, 67 anos. Ela era uma senhora comum, viúva. Vivia com pensão modesta. Mas de repente se mudou para um apartamento caríssimo e está vivendo uma vida de luxo. Preciso saber de onde vem esse dinheiro. Sandro tomou notas num pequeno caderno. Entendo. Qual sua suspeita? Herança? Golpe? Atividade ilegal? Não sei. Por isso estou te contratando. Mas preciso saber a verdade. Pode ser que ela esteja se endividando, pegando empréstimos que meu marido vai ter que pagar depois. Ou pior, pode estar sendo vítima de algum golpe. Sandro assentiu profissionalmente, embora internamente duvidasse que as motivações de Fernanda fossem tão altruístas. Vou precisar de informações básicas. CPF, endereço atual, endereço anterior, locais que frequenta. Fernanda passou todos os dados que tinha sobre mim, incluindo o endereço do apartamento no Mirante Imperial, minha antiga casa, e até os horários aproximados das minhas aulas de arte e espanhol. Informações que ela havia conseguido através das redes sociais que eu ingenuamente mantinha públicas. Quanto tempo você precisa? Ela perguntou ansiosamente. Investigações financeiras levam tempo, mas consigo informações básicas em uma semana. Meus honorários são R$3.000 adiantados, mais despesas. Fernanda engoliu seco. R$3.000 era quase metade do salário dela. Mas a curiosidade, ou seria a inveja, era maior. Tudo bem, vou transferir hoje mesmo. Uma semana depois, Sandro ligou para Fernanda pedindo uma nova reunião. Dessa vez, ela estava ainda mais ansiosa, roendo as unhas durante todo o caminho até o café. Encontrei informações interessantes. Sandro começou, abrindo uma pasta. Sua sogra, Silvia Santos, é herdeira única do falecido Eduardo Santos, correto? Sim, meu sogro. Ele morreu de ataque cardíaco há alguns meses. Pois bem, o senhor Eduardo, além da aposentadoria que todos conheciam, mantinha investimentos secretos há décadas. Ações, fundos, propriedades. O inventário foi processado pelo escritório do Dr. Tavares, advogado de alta reputação, e revelou um patrimônio considerável. Fernanda se inclinou para a frente. Quanto? Sandro a olhou diretamente nos olhos. Aproximadamente R$3 milhões em ativos líquidos, senhora Fernanda. Além de 2 propriedades adicionais e a casa quitada onde ela morava. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernanda ficou pálida, depois vermelha, depois pálida novamente. R$3 milhões. Sua sogra, aquela que ela havia chamado de velha folgada, tinha R$3 milhões. Isso não pode estar certo. Ela murmurou. Está documentado, senhora. Aqui estão cópias dos registros públicos do inventário, extratos de transferências bancárias, escrituras das propriedades. Ele empurrou documentos pela mesa. Sua sogra pagou 6 meses de aluguel adiantado no Mirante Imperial, valor total de R$60 mil. Pagou à vista. Também fez transferências consideráveis para instituições de caridade, pagou cursos caros e tem movimentado valores significativos em compras e viagens. Fernanda pegou os documentos com as mãos tremendo. Lá estavam, preto no branco, provas irrefutáveis da fortuna que eu possuía. A fortuna que existia quando ela me chamou de velha folgada por pedir R$20 emprestados. Meu Deus! Ela sussurrou. Ela tinha tudo isso o tempo todo. E eu... E você o quê, senhora Fernanda? Sandro perguntou, profissional, mas curioso. Nada. Não importa. Mas importava. Importava muito. Fernanda percebeu naquele momento a magnitude do erro que havia cometido. Não apenas havia insultado sua sogra. Havia insultado uma mulher milionária que tinha o poder de ajudar ou prejudicar seu futuro e o futuro do seu casamento. Quando saiu do café, Fernanda entrou no carro e ficou sentada por longos minutos,
processando tudo. Pensou nas humilhações sutis, nos comentários maldosos, nos R$ 800 que cobrou como se fosse uma grande contribuição. Pensou em como me tratou como fardo quando eu era, na verdade, a pessoa mais rica da família. E então começou a planejar. Não um pedido genuíno de desculpas. Isso seria tarde demais e ela sabia. Mas uma estratégia para recuperar o que havia perdido. Acesso à fortuna, influência, segurança financeira futura. O que Fernanda não sabia era que eu já esperava por isso. Esperava pela investigação. Esperava pela descoberta. Esperava pelo momento em que ela viria rastejando de volta. E quando esse momento chegasse, eu estaria mais do que preparada. A primeira mensagem de Fernanda chegou 2 dias após ela descobrir sobre minha herança. Era uma sexta-feira à noite, e eu estava na varanda do apartamento saboreando um vinho, enquanto lia um livro sobre história da arte. O celular vibrou. E lá estava, uma mensagem longa, cheia de emojis de corações e carinhas sorrindo. Dona Silvia, que saudades! Como a senhora está? Espero que esteja se adaptando bem ao novo apartamento. A senhora faz tanta falta aqui em casa. Estava pensando em convidar a senhora para jantar no domingo. Posso fazer aquela lasanha que a senhora tanto gosta. Li a mensagem 2 vezes e sorri para mim mesma. Lasanha que eu tanto gostava? Fernanda nunca havia cozinhado especialmente para mim em todos os anos que a conhecia. Na verdade, durante as 2 semanas que morei na casa deles, ela mal me perguntava se eu tinha preferências alimentares. Deixei a mensagem sem resposta por algumas horas, propositalmente. Quando finalmente respondi, fui educada, mais distante. Obrigada pelo convite, Fernanda. Mas já tenho compromissos para o domingo. Talvez outra hora. A resposta dela veio em menos de 2 minutos. Ah, que pena. Então que tal na segunda, ou terça, qualquer dia que a senhora puder. Estamos com tantas saudades. Vou verificar minha agenda e te aviso. Respondi, sabendo perfeitamente que não verificaria nada. Nos dias seguintes, as mensagens se intensificaram. Fernanda enviava bom dia e boa noite religiosamente. Compartilhava mensagens motivacionais com dizeres sobre família. Mandava fotos de comidas que havia preparado, dizendo: "Fiz pensando na senhora." Cada mensagem era mais desesperada que a anterior, disfarçada sob uma camada grossa de falsa preocupação e afeto. Marcelo também começou a ligar com mais frequência, claramente instruído pela esposa. "Mãe, a Fernanda está muito preocupada com a senhora. Disse que tentou marcar um jantar, mas a senhora não pode. Está tudo bem? A senhora está evitando a gente?" "Filho, não estou evitando ninguém. Apenas estou ocupada com minha nova rotina." Respondi calmamente. "Mas, mãe, a gente sente sua falta. E, bem, a Fernanda quer se desculpar apropriadamente pelo que aconteceu. Ela sabe que foi muito dura com a senhora." "Marcelo, diga à Fernanda que aceito as desculpas dela. Mas isso não significa que preciso jantar na casa de vocês toda semana." Houve uma pausa desconfortável. "Mãe, posso fazer uma pergunta? Como a senhora está pagando por tudo? O apartamento, os cursos, as viagens que vi nas redes sociais? A senhora vendeu a casa? Pegou empréstimo?" Ah, então era isso. A verdadeira preocupação finalmente apareceu. "Marcelo, minha situação financeira está perfeitamente organizada. Não precisa se preocupar." "Mas, mãe..." "Filho, tenho 67 anos e criei você praticamente sozinha enquanto seu pai trabalhava. Acho que mereço o crédito de saber cuidar da minha própria vida, não acha?" Ele desligou frustrado, mas eu sabia que a conversa com Fernanda seria intensa. Na semana seguinte, a estratégia de Fernanda mudou. Ela começou a oferecer ajuda. "Dona Silvia, vi que a senhora está fazendo o curso de espanhol. Que incrível! Se precisar de ajuda com as lições, pode me chamar. Eu estudei espanhol na faculdade. Dona Silvia, vi no Instagram uma promoção de passagens para a Espanha. A senhora mencionou que queria ir. Posso ajudar a pesquisar hotéis e roteiros. Dona Silvia, estou organizando uma festinha pequena aqui em casa no sábado. Nada demais, só uns amigos próximos. A senhora é a convidada de honra. Por favor, diga que vem." Cada oferta era recusada educadamente. "Obrigada, Fernanda, mas já tenho quem me ajude com o espanhol." "Que gentil.
mas já reservei minha viagem com uma agência. Obrigada pelo convite, mas tenho compromisso no sábado. Foi quando chegou o presente. Um pacote grande, entregue por uma floricultura cara, contendo um arranjo enorme de rosas brancas, minhas favoritas, segundo o cartão que Fernanda claramente havia pesquisado. A mensagem dizia: para a sogra mais especial do mundo, com amor e admiração, Fernanda e Marcelo. E coloquei as flores num vaso bonito, mas não enviei foto nem agradecimento efusivo, apenas um simples "obrigada pelas flores" por mensagem. O desespero de Fernanda atingiu o pico quando ela começou a comentar em todas minhas postagens nas redes sociais. Foto da minha aula de pintura? Que talentosa, sogra! Foto da vista do meu apartamento? Que lugar lindo, morrendo de saudades! Foto do meu prato num restaurante caro? Nossa, que sofisticada! Um dia precisa me levar. Outros membros da família começaram a notar. Minha prima Teresa me ligou rindo. Silvia, o que você fez com sua nora? Ela está obcecada. Todo dia ela posta indireta nas redes sociais sobre família e união. Apenas estou vivendo minha vida, Teresa. Aparentemente isso incomoda algumas pessoas. A gota d'água veio quando Fernanda criou um grupo de WhatsApp chamado Família Santos Unida e me adicionou junto com vários parentes, começando a postar mensagens diárias sobre a importância de família, perdão e união. Era constrangedor ver seu desespero tão exposto. Marcelo me ligou novamente, dessa vez parecendo genuinamente angustiado. Mãe, por favor, só aceita jantar com a gente uma vez. A Fernanda não está dormindo direito. Está obcecada em reconquistar a senhora. Reconquistar, Marcelo? Ela nunca me teve para começar. Nunca houve afeto genuíno, apenas tolerância forçada. E agora que descobriu que tenho recursos, de repente sou a sogra mais especial do mundo. Silêncio do outro lado. Filho, eu te amo. Você é meu filho e sempre será. Mas Fernanda precisa entender que respeito não se reconstrói com flores caras e mensagens no WhatsApp. E que eu não preciso mais da aprovação ou da tolerância de ninguém para viver minha vida em paz. Desliguei e voltei para minha varanda. Para meu vinho. Para minha paz. As tentativas de Fernanda eram transparentes demais. Desesperadas demais. Tardias demais. O jogo estava ficando interessante. E eu estava apenas começando. Era uma quinta-feira chuvosa de abril quando ouvi a campainha tocar no interfone. Maurício, o síndico, estava do outro lado. Dona Silvia, tem uma visita aqui na portaria. Uma senhora chamada Fernanda. Diz que é sua nora. Autoriza a subida? Olhei para o relógio. Eram 10 da manhã. Eu não havia autorizado visita. E Fernanda sabia disso. Ela simplesmente apareceu, apostando que eu não teria coragem de recusá-la na frente da portaria do prédio. Respirei fundo. Parte de mim queria mandar embora, mas outra parte, a parte curiosa, queria ver até onde ela iria. Pode autorizar, Maurício. Obrigada. 3 minutos depois, a campainha da minha porta tocou. Quando abri, encontrei Fernanda parada no corredor, segurando um buquê enorme de flores. Não rosas brancas dessa vez, mas lírios e orquídeas caríssimas. Ela estava impecavelmente arrumada, maquiagem perfeita, roupa elegante que eu nunca havia visto antes. Claramente havia se preparado para aquele momento. Dona Silvia, que bom te ver! Ela tentou me abraçar, mas eu dei apenas um passo pequeno de lado, aceitando apenas um breve contato. Fernanda, não esperava você. Deveria ter avisado antes. Eu sei. Mas, bem, tentei marcar por mensagem tantas vezes e a senhora sempre estava ocupada. Resolvi arriscar e vir pessoalmente. Ela estendeu as flores. Trouxe isso para a senhora. Lírios e orquídeas, flores sofisticadas para uma mulher sofisticada. Aceitei as flores sem comentário e a convidei a entrar. Quando Fernanda cruzou a porta e viu o apartamento pela primeira vez pessoalmente, sua máscara de compostura quase escorregou. Seus olhos percorreram a sala ampla, os móveis elegantes, a vista panorâmica, o lustre de cristal. Era muito mais impressionante do que as fotos nas redes sociais sugeriam. Nossa, Dona Silvia, isso aqui é deslumbrante, ela murmurou,
claramente calculando mentalmente quanto tudo aquilo custava. Obrigada. Sente-se, por favor. Vou fazer um café. Não precisa se incomodar. Ela disse rapidamente, mas eu já estava a caminho da cozinha. Preparei café no meu equipamento italiano de última geração, outro luxo que havia me permitido, e trouxe numa bandeja com xícaras de porcelana fina e biscoitos artesanais que havia comprado numa confeitaria cara. Coloquei tudo na mesa de centro e me sentei na poltrona em frente a Fernanda, mantendo uma distância educada, mas clara. Então, Fernanda, o que te traz aqui? Ela pegou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse segurar algo para ter coragem. Dona Sílvia, eu vim aqui porque preciso falar com a senhora. Preciso pedir desculpas. Desculpas de verdade, não apenas por mensagem. Estou ouvindo. Eu errei. Errei muito. Quando a senhora veio morar com a gente, eu estava num momento difícil. Trabalho estressante, contas apertadas, e de repente tinha mais uma pessoa para... Bem, ela parou, percebendo que estava prestes a dizer para sustentar. Para tolerar? Completei calmamente. Fernanda baixou os olhos. Eu não vou mentir dizendo que estava feliz com a situação, mas isso não justifica como tratei a senhora. Especialmente naquele dia, quando a senhora pediu os 20 reais, quando você me chamou de velha folgada e mandou eu ir trabalhar, na frente dos vizinhos. Ela encolheu, as palavras batendo nela como chicotadas. Sim, aquilo foi imperdoável. Não sei o que deu em mim. A senhora não merecia aquilo. Nunca mereceu. Tomei um gole do meu café, observando-a. Havia lágrimas começando a se formar nos olhos dela, e parte de mim quis acreditar que eram genuínas. Mas outra parte, a parte que havia sido humilhada, diminuída e desrespeitada, mantinha a guarda alta. Fernanda, posso fazer uma pergunta? Claro, qualquer coisa. Se eu realmente fosse aquela viúva pobre que você achava que eu era, sem recursos, sem opções, dependendo da generosidade de vocês, você estaria aqui agora pedindo desculpas? O silêncio que se seguiu foi revelador. Fernanda abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras que não viriam, porque ambas sabíamos a resposta. Eu gostaria de pensar que sim, ela finalmente disse, mas sua voz não tinha convicção. Mas você não tem certeza, tem? Não, ela admitiu baixinho, uma lágrima finalmente escorrendo. Não tenho certeza, e isso me envergonha profundamente. Pelo menos havia honestidade naquela confissão. Coloquei minha xícara na mesa e me inclinei levemente para a frente. Fernanda, vou ser muito clara com você. Quando meu marido morreu, descobri que ele havia construído um patrimônio significativo ao longo dos anos. Ele fez isso em silêncio, sem ostentação, apenas garantindo que eu estaria bem cuidada se algo acontecesse com ele. Quando recebi essa herança, decidi não contar a ninguém porque queria ver como as pessoas me tratariam quando achassem que eu não tinha nada. Fernanda estava pálida agora, cada palavra minha caindo como uma sentença. E você sabe o que descobri? Descobri que meu filho, embora me ame, é facilmente influenciado por você. Descobri que você me via como um fardo inconveniente. E descobri que respeito e dignidade são coisas que algumas pessoas só oferecem quando há algo a ganhar. Dona Sílvia, Deixa eu terminar. Interrompi gentilmente, mas com firmeza. Suas desculpas, eu as ouço. E em algum nível, eu até as aceito, porque acredito que você genuinamente se arrepende. Não necessariamente de me ter machucado, mas de ter perdido acesso a algo valioso. Fernanda soluçou, as palavras cortando fundo. Mas aceitar suas desculpas não significa que vou esquecer o que aconteceu. Não significa que vou voltar a frequentar sua casa como se nada tivesse acontecido. E definitivamente não significa que vou fingir que há um relacionamento genuíno entre nós quando claramente nunca houve. Então, a senhora nunca vai me perdoar? Fernanda perguntou entre lágrimas. Perdoar e confiar são coisas diferentes, Fernanda. Eu posso perdoar o que você fez, mas confiar em você novamente? Isso você vai ter que conquistar ao longo de muito tempo, com ações, não com palavras ou flores caras. Fernanda ficou sentada em silêncio, processando. Então, lentamente se levantou. Eu entendo. E
Obrigada por pelo menos me ouvir. Muitas pessoas não fariam isso. Acompanhei-a até a porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Dona Sílvia, só mais uma coisa. A senhora estava certa em fazer o que fez, em nos testar. Eu falhei miseravelmente e vou ter que viver com isso. Mas espero que um dia eu possa provar que sou melhor do que demonstrei ser. Eu também espero, Fernanda. Por você, e especialmente pelo meu filho. Quando a porta se fechou, fiquei parada por um momento, processando a conversa. Havia sido doloroso, mas necessário. Palavras tinham sido ditas que precisavam ser ditas. E enquanto Fernanda descia no elevador, provavelmente chorando, eu voltei para minha varanda, para minha paz, sabendo que havia estabelecido limites claros e não negociáveis. O perdão, eu poderia oferecer. Mas a confiança, essa seria conquistada lentamente ou nunca. 2 meses haviam se passado desde a visita de Fernanda, e a vida seguia seu curso tranquilo. Mantive contato moderado com Marcelo. Almoços ocasionais, apenas nós dois, onde conversávamos sobre trabalho, vida e planos futuros. Fernanda nunca foi mencionada nessas conversas, e ele sabiamente não tentava forçar reconciliações. Foi quando recebi o convite. Minha cunhada Beatriz, irmã de Eduardo, estava organizando um jantar de família para comemorar o aniversário de 80 anos do meu sogro, pai de Eduardo, que ainda estava vivo e lúcido. Seria no salão de festas do condomínio dela, um evento grande reunindo tios, primos, sobrinhos, toda a extensa família Santos. Sílvia, você precisa estar lá. Beatriz insistiu pelo telefone. Vai ser uma celebração da família toda. Seu sogro perguntou por você especificamente. Ele sente sua falta. Aceitei o convite. Senti a falta do Sr. Antônio, meu sogro, um homem gentil que sempre me tratou com carinho. E alguma parte de mim sabia que aquele seria o palco perfeito para finalmente revelar toda a verdade. Não apenas para Fernanda e Marcelo, mas para toda a família que provavelmente já estava cheia de especulações sobre minha nova vida. O jantar estava marcado para um sábado à noite, 15 de maio de 2024. Cheguei pontualmente às 19h, dirigindo meu carro novo. Um sedã importado que havia comprado há algumas semanas. Quando estacionei no condomínio de Beatriz, já pude ver alguns primos observando o veículo com curiosidade. Entrei no salão de festas e fui recebida com exclamações e abraços. Sr. Antônio, sentado na cadeira principal decorada para o aniversariante, abriu um sorriso enorme quando me viu. Sílvia, minha querida nora, que saudades! Ele me abraçou com força surpreendente para seus 80 anos. Você está linda, diferente, radiante. Obrigada, Sr. Antônio. Feliz aniversário. Os 80 anos lhe caem muito bem. Marcelo e Fernanda já estavam lá, sentados numa mesa no canto. Fernanda me viu e acenou timidamente. Acenei de volta educadamente e fui cumprimentar outros parentes. Durante o coquetel, fui bombardeada com perguntas curiosas. Sílvia, soubemos que você se mudou. Para onde foi? Perguntou minha prima Lúcia. Para o edifício Mirante Imperial, um apartamento muito confortável. Mirante Imperial? Nossa, aquilo é caríssimo! Exclamou o tio Roberto, sem filtro como sempre. É um investimento em qualidade de vida, respondi calmamente. E soubemos que você está viajando. Vi as fotos em Salvador. Que lindo, comentou prima Teresa. Sim, tenho aproveitado para conhecer lugares que sempre quis visitar. Percebi Fernanda observando cada interação à distância, claramente desconfortável com a atenção que eu estava recebendo. Marcelo parecia apenas confuso, tentando entender como sua mãe havia se tornado o centro das atenções de forma tão natural. Após o jantar, quando cortamos o bolo e todos estavam relaxados com taças de champanhe, Sr. Antônio pediu atenção batendo no copo com uma colher. Família, obrigado por estarem todos aqui celebrando comigo. Chegar aos 80 anos com saúde e cercado de amor é uma bênção. Ele olhou ao redor com carinho. Mas hoje quero fazer um pedido especial. Sílvia, minha querida nora, pode vir aqui na frente? Surpresa, mas composta, me levantei e caminhei até onde ele estava. Todos os olhos estavam em mim.
Silvia, desde que meu filho Eduardo partiu, tenho me preocupado com você. Sei que a viuvez é difícil, especialmente em questões financeiras. Estava pensando até em ajudá-la de alguma forma. Ele começou. Peguei gentilmente a mão dele. Senhor Antônio, sua preocupação me toca profundamente. Mas posso tranquilizá-lo. Eduardo cuidou muito bem de mim. Na verdade, há algo que preciso compartilhar com toda a família. O silêncio no salão era absoluto. Fernanda estava pálida. Marcelo inclinado para a frente, atento. Quando Eduardo faleceu, descobri algo que nem eu sabia. Meu marido havia construído um patrimônio considerável ao longo dos anos, através de investimentos inteligentes e planejamento financeiro cuidadoso. Fiz uma pausa, deixando a informação assentar. Eduardo me deixou uma herança de aproximadamente 3 milhões de reais, além de propriedades e outros ativos. O silêncio deu lugar a exclamações abafadas. Primos trocaram olhares chocados. Tio Roberto quase deixou a taça cair. 3 milhões? Senhor Antônio repetiu incrédulo. Meu filho tinha 3 milhões de reais? Tinha. E deixou tudo para mim, com instruções claras através do Dr. Tavares, seu advogado de confiança. Beatriz estava de boca aberta. Silvia, por que você não contou antes? Todos nós estávamos preocupados. Porque precisava saber quem se importava genuinamente comigo e quem se importava apenas com o que eu pudesse oferecer, respondi, minha voz firme, mas gentil. Então olhei diretamente para Fernanda, que estava visivelmente tremendo. Quando fiquei viúva, meu filho Marcelo me convidou para morar temporariamente na casa dele. Foi um gesto gentil. Mas durante essas semanas, fui tratada não como mãe ou familiar, mas como um fardo inconveniente. Marcelo estava vermelho agora. Alguns primos olhavam entre mim e ele, conectando os pontos. Fui cobrada R$ 800 mensais por um quarto minúsculo. Recebi comentários constantes sobre meus gastos, minhas escolhas, minha presença. E quando pedi R$ 20 emprestados para comprar pão, virei-me completamente para Fernanda agora. Ela estava com lágrimas nos olhos, sabendo o que vinha a seguir. Fui chamada de velha folgada na frente dos vizinhos. Minha nora me mandou ir trabalhar e disse que eu vivia às custas dos outros. O silêncio agora era carregado de julgamento. Todos os olhos se voltaram para Fernanda, que enterrou o rosto nas mãos. Naquele momento decidi ir embora. Usei minha herança para alugar um apartamento digno, investir em minha qualidade de vida, viajar, estudar e viver com a dignidade que mereço. Tudo sem pedir um centavo a ninguém. Senhor Antônio apertou minha mão, os olhos marejados. Silvia, eu não sabia. Se eu soubesse que estava sendo tratada assim, não é sua culpa, Senhor Antônio. E o importante é que Eduardo cuidou de mim mesmo depois de partir. Ele me deu não apenas recursos financeiros, mas a liberdade de nunca mais depender da boa vontade alheia. Beatriz se aproximou e me abraçou forte. Silvia, me desculpe por não ter perguntado mais. Por não ter percebido. Não há nada para desculpar, Beatriz. Cada pessoa mostrou exatamente quem é. O jantar continuou, mas o clima havia mudado completamente. Fernanda e Marcelo saíram cedo, ela em lágrimas, e ele visivelmente envergonhado. Vários primos vieram conversar comigo, alguns pedindo desculpas por não terem verificado como eu estava, outros simplesmente oferecendo apoio. Quando a noite terminou e voltei para meu apartamento luxuoso, senti uma sensação de encerramento. A verdade havia sido revelada, não com raiva ou vingança, mas com dignidade e fatos. Eduardo teria se orgulhado. 6 meses se passaram desde o jantar revelador no aniversário do Senhor Antônio, e a vida havia encontrado um novo equilíbrio. Não o equilíbrio antigo baseado em tolerância e dependência, mas um novo, fundamentado em respeito mútuo e limites claros. Marcelo me procurou 3 dias após o jantar. Apareceu no meu apartamento num dia de semana, sozinho, com os olhos vermelhos de quem havia chorado ou dormido mal, provavelmente ambos. Mãe, eu preciso conversar com você. De verdade dessa vez, ele disse quando abri a porta. Deixei-o entrar e nos sentamos na varanda, aquele espaço que se tornou meu lugar de paz e reflexão. Ele ficou em silêncio por longos minutos,
apenas olhando para a vista da cidade, reunindo coragem. Mãe, eu falhei com você. Completamente. Ele finalmente disse, a voz quebrando. Enquanto você morou na minha casa, eu vi como a Fernanda te tratava. Vi os comentários, a frieza, as cobranças mesquinhas. E eu não fiz nada. Eu escolhi minha esposa em vez da minha mãe, e isso me envergonha profundamente. Deixei-o falar, sem interromper. Ele precisava externalizar aquilo. Quando você foi embora, eu tentei convencer a mim mesmo que você estava sendo dramática, que era apenas um desentendimento entre vocês duas. Mas no fundo eu sabia. Sabia que você tinha razão. E quando descobri sobre a herança, ele balançou a cabeça. Percebi que passei anos subestimando você, achando que precisava cuidar de você, quando na verdade você sempre foi mais forte e independente do que eu. Marcelo, comecei gentilmente. Eu nunca esperei que você escolhesse entre mim e sua esposa, mas esperava respeito básico. Esperava que, quando visse sua mãe sendo diminuída, você interviesse. Não por causa de dinheiro ou herança, mas porque é o certo a fazer. Eu sei. E vou passar o resto da vida me arrependendo de não ter feito isso. Ele me olhou diretamente. Mãe, estou pedindo uma segunda chance. Não para voltar ao que era antes, mas para construir algo novo. Um relacionamento baseado em respeito genuíno, não em obrigação ou conveniência. Olhei para meu filho. Aquele menino que criei, que se tornou homem, que cometeu erros, mas estava disposto a reconhecê-los. E senti o amor de mãe se sobrepor ao ressentimento. Filho, eu te perdoo, mas preciso estabelecer alguns limites claros. Qualquer coisa, mãe. Primeiro, Fernanda não é mais bem-vinda na minha vida até que prove, através de ações consistentes ao longo do tempo, que mudou genuinamente. Não aceito flores caras ou desculpas vazias. Quero ver mudança real. Ele assentiu sem protestar. Segundo, nosso relacionamento será entre mãe e filho. Não discutirei minha situação financeira, meus investimentos ou meus planos com você ou com ela. Essas são decisões minhas. Concordo completamente. Terceiro, manteremos contato regular, mas será em ambientes neutros ou aqui no meu apartamento. Não voltarei à sua casa enquanto Fernanda não demonstrar respeito genuíno. Entendo, mãe. São termos justos. Levantei-me e abracei meu filho, sentindo suas lágrimas molharem meu ombro. Era um recomeço doloroso, mas necessário. Nos meses seguintes, Marcelo cumpriu sua palavra. Almoçávamos juntos semanalmente, apenas nós dois, em restaurantes ou no meu apartamento. Conversávamos sobre trabalho, vida, planos. Ele começou terapia para trabalhar seus próprios problemas de assertividade no casamento. Nunca mencionou a herança ou pediu favores financeiros. Fernanda, por outro lado, praticamente desapareceu da minha vida. Através de Marcelo, soube que ela havia entrado em terapia também, trabalhando questões profundas sobre valores, respeito e relacionamentos familiares. Ela não tentou mais contato direto comigo, o que eu apreciei. Quanto a mim, investi parte significativa da herança em um projeto que se tornou minha paixão, uma ONG para idosos em situação de vulnerabilidade. Chamei de Instituto Eduardo Santos, em homenagem ao meu marido. Oferecíamos não apenas abrigo e alimentação, mas dignidade. Aulas, atividades culturais, tratamento médico adequado e, principalmente, respeito. Seu marido ficaria orgulhoso, Dr. Tavares comentou quando assinamos os papéis de abertura da ONG. Ele trabalhou uma vida inteira para garantir sua segurança, e você está usando isso para garantir a dignidade de outros. A ONG se tornou reconhecida na cidade. Recebi convites para palestras sobre envelhecimento digno e empoderamento financeiro. Apareci em jornais locais falando sobre a importância de planejar o futuro. Virei uma espécie de referência para outras viúvas que se sentiam perdidas. No aniversário de 1 ano da morte de Eduardo, visitei seu túmulo sozinha no início da manhã. Levei flores frescas e me sentei ao lado da lápide. Eduardo, meu amor, muito aconteceu neste ano. Descobri sua herança, aprendi sobre investimentos, reconstruí minha vida. Mas mais importante, descobri meu próprio valor. Você me deu as ferramentas para ser independente, mas fui eu quem escolhi usá-las com dignidade e propósito.
O vento balançou as árvores do cemitério, e por um momento senti como se ele estivesse ali, aprovando. Estou bem agora. Mais do que bem, estou feliz. Tenho um relacionamento restaurado com Marcelo, baseado em respeito mútuo. Tenho projetos que me realizam. Tenho paz. Voltei para meu apartamento naquela tarde e encontrei uma mensagem de Marcelo. Mãe, a Fernanda quer te escrever uma carta. Não uma carta pedindo para se encontrar ou tentando forçar algo. Apenas palavras que ela precisa dizer. Posso passar seu endereço para ela enviar? Pensei por um momento antes de responder. Pode passar. A carta chegou uma semana depois. Era longa, manuscrita, sem desculpas baratas ou pedidos. Apenas um relato honesto de autoconhecimento, reconhecimento de erros profundos e compromisso com mudança real. No final, dizia apenas: não espero perdão imediato, mas vou passar o resto da minha vida tentando ser a nora que a senhora sempre mereceu ter. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei numa gaveta. Talvez um dia responderia, ou talvez não. O importante era que eu tinha o controle dessa decisão. Sentada na minha varanda naquela noite, com uma taça de vinho e um livro aberto no colo, olhei para a cidade iluminada lá embaixo e sorri. Aos 67 anos, havia reconstruído completamente minha vida. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente e espiritualmente. Tinha aprendido que dignidade não tem preço, que respeito não se compra com flores caras e que nunca é tarde para recomeçar. Eduardo me deixou 3 milhões de reais. Mas o verdadeiro presente foi a liberdade de descobrir quem Silvia realmente era quando livre de expectativas alheias. E aquela Silvia? Ela era forte, independente, generosa e completamente em paz consigo mesma. E isso descobri não tinha preço algum.